E agora a gente vai entrar num outro ponto muito importante. Aí eu vou falar isso toda hora, né, gente? Todo ponto é muito importante. Eu preciso confessar que tudo que eu coloquei aqui nesse curso, eu particularmente acho muito importante, porque eu tive que fazer um super resumo de tudo. Então, assim, eu realmente coloquei os highlights, as coisas mais importantes que foram mais transformadoras na minha vida. E nesse ponto, nesse slide, a gente vai estar trabalhando o trocar o porquê pelo como. Ariane, não entendi. O que eu troco? Como é que eu troco o porquê pelo como? A gente tende a racionalizar. Então a gente quer saber o porquê das coisas. Então a gente pergunta assim: mas por que os meus relacionamentos não dão certo? Né? Mas por que eu me comportei dessa forma nesse momento? Mas por que eu fiz aquilo? Mas por que aquele fez, o outro fez isso comigo? Mas por quê? E porque é a nossa maneira de racionalizar. E tá tudo bem, tá, gente? O porquê nos ajuda, ele tá aí, não é à toa. A gente não tem que esquecer o porquê, porque o porquê, ele traz alívio. Porque faz com que eu entenda, né? Se eu falar assim, mas por que eu agi dessa forma? E aí você fala, ah, porque lá no passado a minha mãe fazia isso, assim, assado. Então isso me criou esse comportamento e é por isso que eu tenho esse comportamento agora. Então esse é o porquê, por exemplo, de alguma coisa. E esse porquê, ele ajuda a trazer um alívio. Você fala, ah, nossa, pelo menos eu sei por que eu me comporto assim. Ou eu sei por que eu fiz isso, ou por que eu faço isso sempre. Mas o porquê não vai te ajudar na sua evolução. O porquê não vai te levar a lugar nenhum. Ele traz esse alívio, ele tem a importância, não tem nada de mal você entender o porquê. Muito pelo contrário, porque vai te ajudar a trazer o alívio. Mas ele não ajuda na sua transformação. Sabe o que ajuda na sua transformação? O como. Quando eu troco o porquê com o como, aí isso me ajuda na transformação. É como eu continuo me relacionando. Não é porque os meus relacionamentos são ruins, mas como eu continuo me relacionando. Se eu consigo enumerar como eu estou me relacionando, eu vou entender quais comportamentos que eu tenho que deixam aquele relacionamento tão ruim. E se eu entendo os comportamentos que eu tenho que deixam aquele relacionamento tão ruim, eu posso começar a mudar os meus comportamentos, porque eu trago eles para nível de consciência. E tudo que eu saio do automático e eu trago para minha consciência, eu posso começar uma mudança. Então o que muda a minha vida não é o porquê. O porquê me traz alívio, mas o que muda a minha vida é o como. A gente precisa começar a perguntar como. Eu vou dar um exemplo para vocês também, para ficar mais fácil. Então vamos supor, eu não consigo me relacionar porque tive problemas com os meus pais. Então esse é o porquê. Por que eu não consigo ter relacionamentos saudáveis? Ah, porque lá na infância eu tive problema com os meus pais, eles se separaram, enfim. Você tem toda uma lógica ali que é o porquê. Mas quais atitudes você tem que te impedem de se relacionar? Quando eu começo a entender as atitudes que eu tenho que me impedem de me relacionar, eu vou dar um exemplo meu. A atitude que eu tinha é que eu não estava disposta e disponível para me relacionar. Como assim, Ariane? Eu dizia que eu queria um relacionamento, mas eu não estava disposta. Ai, que chato, né? Ai, vou me arrumar toda para sair com o cara lá uma vez e, meu, vai que o encontro vai ser péssimo. Ah, acho que eu não vou ficar aqui em casa mesmo. Ai, mas nossa, eu tenho que falar com 20 caras diferentes para eu conseguir encontrar um mais ou menos aqui no Tinder. Isso são atitudes de alguém que não está disposta. Porque deixa eu contar, gente, relacionado ao trabalho. Desenvolver sua carreira não dá trabalho? Dá, né? Desenvolver a nossa carreira dá muito trabalho. Exige que a gente estude muito, exige que a gente se dedique muito e dá trabalho. Se relacionar não é diferente, exige que a gente estude muito, dá trabalho e a gente tem que estar disposto a viver esse trabalho, viver esse processo. Então eu percebi que eu não estava disposta e disponível, mas como que eu consegui mudar isso? Quando eu comecei a observar as minhas atitudes. Como que eu não estou disposta e disponível? Quais atitudes eu tenho que dificultam eu me relacionar? Que dificultam que eu encontre alguém bacana para estar comigo? E quando eu fui entendendo essas minhas atitudes, eu fui mudando uma a uma. E às vezes eu mudava meio sem querer, assim, como é que eu vou dizer sem querer? Então assim, eu tô sem paciência, por exemplo, para ter um primeiro encontro, porque eu já tive 10 ruins.
Eu falava, não, mas eu vou. Porque se eu realmente quero mudar, eu preciso fazer diferente. Porque o que a Ariane faria? Não iria. Então, o que a nova Ariane precisa fazer se eu quero ter novos relacionamentos? Preciso fazer diferente. Então, eu passava aí mesmo sem querer. E depois eu fui sentindo prazer, óbvio, eu fui aprendendo a fazer aquilo. E como tudo na vida que a gente aprende a fazer, vai ficando mais prazeroso. Quando eu sei me relacionar é a coisa mais prazerosa do mundo. Porque eu aprendi, é gostoso, é fácil. Eu sei que eu tô ali, eu lido com o desconforto muito melhor, eu lido com a frustração, eu lido com o término, eu lido com a expectativa do início, porque eu aprendi a me relacionar e eu tenho um lastro emocional para lidar com tudo isso que o relacionamento me traz. E aí passa a ser gostoso. Então é muito importante que a gente veja as nossas atitudes que nos impedem de ter um bom relacionamento. E eu tô dando exemplo aqui de alguém que tá solteiro, porque foi o meu processo, eu fiquei muito tempo solteira, mas eu quero que vocês pensem em alguém que tá se relacionando. Né? Meu casamento é uma droga. Né? Por que seu casamento é uma droga? Ah, porque tem isso, aquilo, não, tem um monte de porquê. Mas como? Quais atitudes você, e não é o outro, porque o outro você não pode mudar, é você. Quais atitudes que você tem que fazem com que o seu casamento seja uma droga? E traz isso para nível de consciência e começa a trabalhar você. Você. A gente vai ver isso depois mais pra frente, mas normalmente quando eu tô focado no que o outro tem que mudar, deixa eu te contar um segredo. Você não quer olhar pra você e sentir o desconforto que tem aí dentro de você. É mais fácil eu focar no outro e falar o outro tem que mudar isso, que são coisas que eu projeto nele, do que eu olhar pra mim e falar, aqui tem esse buraco, esse outro, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então cuidado com essa loucura desenfreada de querer mudar o outro. Em geral, você tá fugindo do sentir, mas a gente vai falar disso detalhadamente depois, tá? Mas é importante que a gente pergunte o como das coisas e não o porquê. E a gente precisa aprender também a separar culpa de responsabilidade. Isso foi uma coisa muito transformadora na minha vida, assim. Porque o que acontece? Uma coisa é você pode até não ter culpa, né? Eu vivi um relacionamento abusivo. Eu posso até não ter culpa de ter sido abusada, mas eu tenho responsabilidade de ter sido abusada e de como transformar isso. Então separe a culpa da responsabilidade. E quando eu trago responsabilidade, entendendo que não necessariamente eu tive culpa, mas eu sou responsável, então eu começo a conseguir mudar o que quer que seja na minha vida. E de novo, vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que eu tô falando de culpa versus responsabilidade. Você foi atropelado na faixa de segurança. Você tem culpa de ter sido atropelado na faixa de segurança? Não. Você estava lá no lugar certo, passando no lugar certo e alguém passou e te atropelou. Você tem zero culpa. Mas você tem a responsabilidade de tomar remédio que o médico te passou para você sarar? Tem. O cara que te atropelou não tem a responsabilidade de ir lá meter o remédio na sua boca todo dia na sua casa de 8 em 8 horas. Essa responsabilidade de cuidar de você é sua. É só sua. E quando eu entendo isso, eu entendo que embora eu não tenha culpa de ter sido agredida ou não tenha culpa daquilo estar acontecendo na minha vida, eu tenho responsabilidade. Responsabilidade de cuidar de mim e de mudar o que quer que precisa ser mudado. E de transformar o que quer que tem que ser transformado. E aí eu desvinculo culpa de responsabilidade. E isso é transformador. Outra coisa muito importante, aprenda a separar não só culpa de responsabilidade, mas aquilo que você tem controle daquilo que você não tem controle, né? Por que eu tô dizendo isso? Você tem controle sobre o outro? Não. Mas você tem controle sobre você, sobre as suas atitudes? Tem. Então, foca naquilo que você tem controle. E o que você não tem controle, você não foca. Por que eu vou gastar energia tentando controlar o incontrolável? Vai me desgastar, vai me deixar mal, vai me deixar tudo o que eu posso imaginar. Nossa, minha energia vai embora. Por
Porque eu tô tentando controlar algo que eu não tenho controle. Então deixa. Foca naquilo que você tem controle, foca em você. Indiferente de você ter culpa ou não, foca em você. E traz pra você a única coisa que você precisa ter pra mudar qualquer coisa na sua vida, a responsabilidade. A responsabilidade de cuidar de você, a responsabilidade de fazer diferente, a responsabilidade de mudar o que quer que seja na sua vida. Porque isso é muito importante. E agora a gente vai entrar numa parte em que a gente vai lidar um pouco com culpa. A gente pode achar que não, porque a culpa em geral dentro de nós, ela é muito inconsciente, tá? Mas todos nós sentimos culpa. E culpa é o sentimento que mais paralisa a sua vida, que mais faz com que você se sabote. Então eu vou até fazer um convite para você. Olha para sua vida. Aonde é que a sua vida tá parada? Onde é que a sua vida não funciona? Aí você tá cheio de culpa. E não é uma culpa muitas vezes consciente. De novo, eu vou dar um exemplo. Eu tive um relacionamento, um casamento que foi abusivo. Eu sustentei essa pessoa durante 2 anos, inclusive financeiramente, tudo mais. E aí um dia eu falei, chega, tem hora que suficiente é o suficiente. Eu comecei todo o meu autoconhecimento, minha transformação. E obviamente, como eu digo aqui, é um processo. Eu não estava super assim, mas eu já estava bem o suficiente para conseguir dar um basta naquilo. E eu terminei. Só que eu não conseguia me relacionar com outras pessoas. Adivinha se eu sentia culpa? E aí você fala, mas culpa de quê? O cara ficava em casa sem trabalhar. Você bancava a casa inteira. Ele gritava, te maltratava, te agredia verbalmente. Você tem culpa? Tenho. Tenho. Descobri que tenho. Era consciente essa minha culpa? Não. Era uma culpa inconsciente, mas ela existia. Ela estava ali. Afinal de contas, eu tinha entrado com aquele homem e falado para ele que na alegria e na tristeza eu estaria ali. E sabe o que eu sentia? Como se eu tivesse abandonado. Alguém que eu tinha prometido estar ali, do lado, para sempre. É racional isso? Não. Qualquer pessoa com racionalidade vai olhar para mim e falar, não, Ariane, não tem lógica, não é assim que funciona. E eu sei disso, pelo amor de Deus, a minha racionalidade sempre soube. Lembra que a Ariane aqui era a pessoa que racionalizava tudo e sentia nada. Então a minha racionalidade mascarava o meu sentimento de culpa. E como eu não sabia sentir, eu não sabia entrar em contato com aquela culpa, adivinha, eu não me relacionava e eu não entendia por quê. Porque eu não sentia a culpa, eu não sentia nada, eu não sabia sentir. A minha racionalidade não me permitia ver que eu sentia culpa, porque racionalmente eu tinha feito a coisa certa. Eu tinha feito o que toda e qualquer mulher deveria fazer na minha situação. E ainda assim não funcionava. Então, quando a sua vida tá parada em alguma coisa, pode ser profissionalmente, pode ser dinheiro, tem gente que ganha um monte de dinheiro, nunca tem dinheiro, nunca consegue guardar dinheiro. Pode ser nos relacionamentos, é porque você tem culpa. Muitas vezes, inclusive, você tem culpa honrando pessoas da sua família. Isso tá muito ligado à constelação familiar, a gente pode falar um pouco disso, tem um módulo bônus que a gente vai falar um pouco disso pra frente. Mas às vezes eu quero honrar a minha própria família e aí eu não me permito fazer sucesso e ganhar muito dinheiro. Eu ganho, mas eu perco tão rápido quanto eu ganho. Tô sempre ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Então, se você tem uma parte da sua vida que você olha e fala, essa parte da minha vida não tá como eu gostaria que tivesse, eu não vou errar se eu disser pra você que você sente culpa inconsciente. E por isso é tão importante falar disso, por isso a gente vai ter essa parte, esse momento que eu vou estar falando de culpa inconsciente. Porque foi só quando eu entendi isso que eu consegui mudar também. Só que para eu começar a sentir essa culpa, eu preciso sentir. E depois eu preciso ter lastro emocional, aumentar o tamanho. E depois eu preciso suportar ficar com a culpa. E deixa eu contar um segredo pra vocês. Adulto sente culpa.
Se você não quer se sentir culpado, então você tá lá na sua postura infantil da criança, que se exime de tudo e que não quer sentir culpa de nada. Ah, não fui eu que fiz. Ah, não sei o que. Adulto sente culpa e pega a responsabilidade dessa culpa e suporta isso, carrega isso e tá tudo bem. Porque quando eu suporto, quando eu carrego, eu tô forte o suficiente para isso, eu consigo passar pelo sentimento. Não existe outro jeito de passar que não seja por, né? Então, se eu pego o sentimento, eu mascaro, eu guardo ele em algum lugar, o que eu tô fazendo? Eu tô evitando passar por ele. Mas é quando eu passo pelo sentimento, que eu sou capaz de sentir ele totalmente, mas eu transcendo, eu passo por, aí sim, ele fica mais leve pra mim. Só assim ele fica mais leve. Enquanto eu escondo, eu acho que tá leve porque eu não tô sentindo, mas não tá. Aquilo vai ficando muito pesado e aquilo vai empacando a minha vida. Agora, quando eu tô disposta a olhar para aquilo e passar por, aí eu realmente consigo deixar leve, consigo fazer a minha vida fluir. Então, para nesse momento, nesse vídeo e olha que parte da sua vida que tá emperrada. Eu não vou errar se eu disser que você sente culpa. E talvez você faça o que eu faria se eu estivesse assistindo esse vídeo alguns anos atrás. Eu ia falar, culpa de quê? Eu fiz a coisa certa. Eu tinha que ter feito. Culpa não tem a ver com razão. Não é racional, é inconsciente, é sentimento. Para de querer achar razão para o sentir. Se permita sentir. Tira a razão desse processo. A razão vai entrar depois, quando eu aprendi a sentir, quando eu consegui suportar ficar ali, aí sim, eu entendi o que isso significa na minha vida, aí eu entro com a razão para fazer aquilo acontecer, para colocar aquilo em prática. Mas para de querer achar razão para sentir. Se você quiser achar razão para sentir, você vai ficar igual eu. Eu racionalizava tudo, não sentia nada. Eu falava, não tem motivo para isso, não tem motivo para aquilo, não tem motivo. Como se eu precisasse ter motivo para sentir. A gente não precisa ter motivo para sentir, tá? Tem uma frase muito boa, vai estar aí no material de vocês, que eu gosto muito, que diz assim: a culpa é a dor da distância entre nós e o que nós podemos ser. É a narrativa que nos oprime de como deveria ter sido. Essa frase é muito boa, então eu vou repetir para vocês. A culpa é a dor da distância entre nós e o que nós podemos ser. Então a culpa é o que te impede do que você é hoje pro que você pode ser. Por isso que eu falo, olha onde está parado na sua vida, ali você sente culpa. Então a culpa é essa distância entre o que eu sou para o meu potencial, para aquilo que eu poderia ser. Entre o que eu ganho de dinheiro para o que eu poderia ganhar. Entre o tipo de relacionamento que eu tenho para o tipo que eu poderia ter. Essa é a culpa. E ela é a narrativa que nos oprime de como deveria ter sido. Né? Porque eu uso dessa culpa, eu uso dessa narrativa para dizer, mas veja bem, é porque eu tive isso que eu tô assim. Cuidado com a culpa.